Olá pessoal, tenho hoje a satisfação de ter comigo aqui o Bruno Casagrande, da Fundação Vanzolini, um dos principais responsáveis pelo crescimento do mercado nessa área da construção sustentável, usando a certificação Aqua HQE, que tem crescido muito no Brasil. Nós na EcoBuilding Consultoria também temos atuado na certificação de empreendimentos residenciais, usando a Aqua HQE. E eu convidei o Bruno aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre esse mercado. Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Macedo. Obrigado a você. Conta pra gente como tem sido a evolução do mercado da construção sustentável com a aplicação do Aqua HQE no Brasil nos últimos anos, brevemente, por favor, e como você vê os próximos passos daqui para frente, para 2018, 2019, por favor. Bom, vamos lá. Então, o Aqua foi lançado em 2008, começamos fazendo a certificação de empreendimentos não residenciais, especificamente para escritórios e escolas, e ao longo dos anos nós fomos aprimorando a certificação. Nós fomos lançando os referenciais técnicos para edifícios comerciais, são salas corporativas, hospitais, bairros, loteamentos, enfim. Então a cada ano, desde 2008, nós fomos, na verdade, triplicando a quantidade de empreendimentos certificados. A demanda realmente tem sido bastante primorosa, né? A gente tem tido bastante êxito na procura, né? Bom, efetivamente em 2010 nós entramos com a certificação dos empreendimentos residenciais e hoje o Aqua é a certificação que detém a maior quantidade de empreendimentos. Nós somos líderes mundial em certificação de habitações sustentáveis. Falando em números, só para você ter uma ideia, Antônio Macedo, nós estamos falando aqui de 2 milhões de unidades residenciais com a certificação só na França. E desses números, o que é bastante interessante é que cerca de 85% é de habitação de interesse social na França. Então isso significa o quê? Que a certificação Aqua, para que muitos ainda tenham esse certo... acham que a certificação ainda é só para empreendimentos de alto padrão, na verdade não é, isso é um grande mito. Tá? Isso é um grande mito. E a principal particularidade da certificação Aqua não ser só para o alto padrão é porque o Aqua ele não é uma certificação, ele não é um sistema normativo prescritivo, ou seja, ele não vai falar, olha, coloque tal solução, coloque isso, coloque aquilo. Não, é busca de desempenho. Então quando eu falo em desempenho, principalmente para os arquitetos, né, eles trabalham com muita criatividade e com isso eles conseguem bons desempenhos sem que isso tenha um aumento significativo no valor de obra ou até mesmo em questões ligadas à própria estética do empreendimento, entre outros fatores. E aqui no Brasil, a aceitação foi excelente do Aqua residencial, tanto é que nós estamos falando aí em cerca de 48 mil unidades autônomas, já com a certificação Aqua. Legal. O que gera cerca de mais ou menos 280 edifícios com a certificação. Então, dentre todas as tipologias existentes do Aqua, o residencial hoje já é cerca de 60% de todo o nosso mercado. Legal. Eu vou pegar um gancho nesse assunto aí para comentar sobre o Bruno falou, pessoal, agora eu gostaria de ressaltar. Um dos principais entraves para a implantação das estratégias de sustentabilidade em empreendimentos está na expectativa que o incorporador tem de aumento de custos. Ele acha que vai haver um incremento de custos no valor da obra excessivo. E não é verdade, o Bruno destacou, eu quero ressaltar isso para que os colegas saibam e possam propagar e fazer os empreendedores e incorporadores saberem que, de fato, se as estratégias forem implementadas nas fases iniciais do processo de produção de empreendimento, na fase inicial de projeto, fase de concepção, e os trabalhos são feitos de maneira integrada, com coerência, com colaboração entre as diversas equipes envolvidas, não há por que haver custo adicional algum. Nós já temos experiência na consultoria, tanto em empreendimentos residenciais de alto padrão, quanto, e principalmente talvez nos empreendimentos residenciais de padrão Minha Casa Minha Vida. Nós temos trabalhado com casos assim, os primeiros do Brasil nesse segmento, e temos a segurança em poder afirmar, é possível. Então, Bruno, por favor, como você vê o que a Vanzolini pode nos trazer de informação em relação ao Aqua, aos próximos passos do Aqua, para especialmente nesse segmento da habitação, de empreendimentos residenciais de padrão médio, baixo, por favor.
Bom, pegando só o seu gancho, Antônio Macedo, todos devem pensar, na verdade, que a sustentabilidade não é para ser custada mais caro. Na verdade, se levado a sério, ela vai baratear o seu empreendimento. Pois é. Ao contrário. Isso porque planejamento é o que você falou. Se o empreendedor começar desde o início, desde a etapa de escolha do terreno, integrando a arquitetura, todas as soluções, trabalhando muito com a gestão de canteiro de obras, é possível se ter uma redução. Projetos, né? Primeiro a gestão de projetos, para ter mais Exato. qualidade, mais definições, mais especificações, mais integração, compatibilização, daí a gestão da obra. Gestão da obra, o que vai resultar... Melhor controle, menos desperdício, Exato. menos resíduo. Menos resíduo, pessoal, é menos custo. É direto na planilha lá do gestor da obra. Então, se a gente consegue planejar melhor, e o resíduo começa a ser gerado no projeto, né? Então, se você pensar melhor o projeto, tiver também boa gestão, como o Bruno está comentando, a gente consegue promover a redução de custo de obra. Gestão de alvenaria, de blocos. Gestão de alvenaria. Muito resíduo. Sim. Pode facilitar bastante com isso. Todas as questões ligadas diretamente, até mesmo a questão do planejamento do próprio empreendimento em si, como eu digo, projeto. O simples fato de você planejar os ambientes, você trabalhar com modularidade, tudo isso vai chegar ao fim da obra e vai ter um resultado satisfatório, né? E agora, muitos falam, nossa, mas é muito difícil a gente trabalhar com o pessoal de canteiro de obras. Não, acho que isso também é um outro mito que tem no mercado. Acho que assim, a partir do momento que você consegue trabalhar a conscientização dessas pessoas, você consegue atrelar algum tipo de benefício, algum tipo de retorno para essas pessoas, para esses funcionários, eles vão trazer isso de retorno. Então, nós temos casos de 2 empreendedores, né? Um deles sendo empreendedor aqua. Empreendedor aqua é a definição do empreendedor que publicamente está certificando todos os seus empreendimentos, né? Dentro de um determinado escopo, de uma determinada região geográfica, por exemplo, né? Ou segmento, por exemplo, tipologia, ou a definição de, por exemplo, médio e alto padrão, ou habitações de interesse social, por exemplo, né? Então, nesse caso, esse empreendedor ele conseguiu aí chegar a quase a 1% de redução do seu custo de obra. Então, quer dizer, a sustentabilidade é dinheiro. E esse 1% de redução da obra já paga todo o custo do processo de consultoria, contratação da Vanzolini, tudo isso para empreendimentos de porte médio ou grande cabe fácil dentro desse valor. Então, assim, não fazer, se a empresa já faz as coisas direito, se são sérios em relação aos contratos, ao cumprimento de atendimento a normativas técnicas existentes, se a empresa já faz as coisas direitinho, a certificação acaba sendo o resultado, como eu acho que deve ser qualquer certificação. Ela deve ser pensada sempre como uma consequência natural de um processo bem feito. É o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, o empreendedor ganha, a sociedade ganha, todos ganham. Então, um projeto bem pensado, um projeto planejado, um projeto totalmente integrado, ele vai dar bons retornos, vai dar um bom desempenho em vários aspectos, né? Em conservação, manutenção, tem alguns outros critérios que são mais intrínsecos, por exemplo, outros menos. Por exemplo, quando você vai comprar uma habitação, hoje, eu vou falar sobre conforto acústico, por exemplo. Né? Como que você vai medir o conforto acústico quando você está comprando? Então, isso é uma solução projetual. Então, quer dizer, você trabalhando bem com essas integrações, o conforto acústico também é um aspecto de estabilidade, porque está diretamente ligado ao aspecto social. Né? E qualidade de vida. E qualidade de vida, exatamente. Agora, eu queria comentar um pouco, que o Bruno, por favor, comente. Eu percebo que o processo da certificação AquaHQ, por ser trifásico, né? Ele tem 3 fases, são 3 auditorias presenciais com os auditores da Vanzolini, ali 2 dias envolvidos, ali concentrados nisso, analisando toda a documentação que a gente submete previamente num dossiê preparado com os incorporadores, com as equipes de gestão, etc. Esse trabalho todo permite ao incorporador, eu entendo, a oportunidade, o fato do processo ser trifásico, permite uma oportunidade muito interessante para o incorporador, que é a de, já na fase de concepção, de projeto inicial do processo de produção do empreendimento, fazer a auditoria de pré-projeto anterior ao lançamento, e já lançar o empreendimento com a
a auditoria de pré-projeto concluída, e daí, portanto, a Fazenda ainda autoriza o uso do logo, não é isso? Exatamente. Para que o empreendedor possa já divulgar o empreendimento associado à marca, a marca do Aqua, né? Toda a credibilidade que isso traz ao processo. Daí ele segue com o projeto e depois faz outra auditoria de projeto e segue depois para a finalização da obra. Você entende também dessa forma, Bruno? Isso é uma oportunidade, os empreendedores têm percebido isso. Como que a gente pode deixar isso mais claro para eles perceberem essas oportunidades? Não, na verdade, nem todos os empreendedores ainda têm notado essa particularidade e esse diferencial da certificação Aqua. É um diferencial, não tem? É um diferencial. Porque a partir do momento que o processo exige, né, toda a questão de planejamento que a gente comentou já anteriormente. Então, quando eu escolho o terreno, eu estou fazendo um projeto básico, nesse momento, no projeto básico, você já tem todas as soluções diretamente ligados ao empreendimento. Os conceitos. Os conceitos do projeto. Então, nessa etapa, já é possível que a gente faça uma auditoria, né, verificando o atendimento das nossas exigências, e se tudo tiver aferido... São compromissos, né? São compromissos. O empreendedor estabelece, né? Eu garanto que vou executar desta forma. Exatamente. A etapa de pré-projeto, na verdade, é como você falou, é uma etapa de compromisso. Então, eu escolhi o terreno, eu tenho ali o projeto conceitual, o projeto básico de arquitetura, e ali é a definição do objetivo do empreendimento. Então, olha, esse empreendimento vai ter um bicicletário, esse empreendimento vai ter um sistema de captação e uso de água. Então, nesse momento, nós vamos ver as soluções, não o desempenho. Tá? Okay. Então, nesse momento, nós vamos verificar o atendimento aos nossos critérios do referencial técnico, e se tudo estiver certinho, na auditoria, que é presencial, que é um outro diferencial nosso, que vai uma equipe especialista para auditar aquele empreendimento, se a gente verificar que atendeu os nossos critérios, nós vamos emitir um certificado. A partir daí, o empreendedor segue desenvolvendo o projeto. Quando o projeto estiver no projeto executivo, nós vamos fazer uma segunda auditoria, e nessa segunda auditoria nós vamos verificar os cálculos. Então, ou seja, os desempenhos. Então, se colocou um sistema de captação e reuso de água, nós vamos verificar a quantidade de litros, metragem cúbica, para onde que vai servir essa água, enfim, tudo isso baseado no quê? Nas nossas exigências. E a terceira fase é a fase de empreendimento concluído. Então, nessa etapa, o empreendimento ele está definitivamente certificado, tá? Só que voltando na etapa de pré-projeto, o que é interessante? O empreendedor ele já passou por uma auditoria, ele tem a certeza que ele está seguindo ali as nossas exigências, tá? Por isso que se chama processo Aqua, porque é um processo, começo, meio e fim da construção da obra do empreendimento. Já teve um suporte, o que é importantíssimo, que é uma exigência do processo Aqua, tem um assistente Aqua, né, colaborando junto a esse empreendimento. E aí a certificação vai permitir que a equipe de incorporação, a equipe de marketing, a equipe de vendas já lance esse empreendimento já com um selo e com uma certificação. Então o que a gente tem notado é o seguinte, alguns empreendedores não têm percebido isso. E o que nós estamos fazendo, inclusive, como um diferencial de mercado, nós estamos, inclusive, dando treinamento para os corretores, os consultores de venda. Excelente. Por quê, Antônio? Porque o incorporador, a construtora, enfim, ele vai ali empregar várias soluções de sustentabilidade no empreendimento. Então, aqueles corretores, aqueles profissionais, os consultores de vendas precisam saber vender a sustentabilidade. Que isso é um fator, assim, é um diferencial enorme. Então, a certificação de pré-projeto, ela permite já que o empreendedor faça essa venda mais profissional, inclusive. Foi bom você ter tocado nisso, porque já traz ao assunto da próxima pergunta, que é justamente isso. Como o empreendedor poderá perceber na concepção do empreendimento as oportunidades de agregação de valor? Onde está essa agregação de valor? E se você poderia comentar com a gente se há casos, ou que casos, não sei se não precisa citar nomes, mas talvez alguns números sobre, se você tiver possibilidade, alguns casos em que você tenha percebido que o cliente de fato teve uma agregação de valor percebível ali no negócio, na venda, seja por aumento no valor da venda, seja por aumento na velocidade de vendas, ou por diferencial em relação à concorrência, não sei. Que instrumentos você acha que o empreendedor poderá usar uma vez que ele tenha aplicado o Aqua num projeto, por favor? Eu tenho um case bastante interessante. Há cerca de 2 anos atrás, em 2015, um dos empreendedores, eles estavam lançando 4 empreendimentos em Niterói,
certificados ACO. E na ocasião era um meeting de lançamento. Esse empreendedor ele reuniu cerca de 600 corretores e, em conjunto com a Fundação Pasolini, esse empreendedor ele fez um guia de sustentabilidade dos empreendimentos. Legal. E nós fomos lá e fizemos esse treinamento para esses corretores. E o que é bastante interessante dessa história toda é o seguinte, os corretores que assimilaram, que estudaram aquela cartilha, que prestaram atenção no treinamento, eles tiveram uma venda, um volume de vendas maior. Uhum. E aí, os corretores, percebendo isso, que não estavam não ficaram tanto atentos, ou que não deram tanto crédito a essa questão, eles passaram a demandar os diretores das corretoras, exigindo mais treinamento para que eles pudessem se aperfeiçoar e poder... Então, isso foi inclusive uma matéria que saiu no Globo sobre esse fator do volume de vendas, a facilidade. A argumentação ajudou na velocidade de vendas na escolha. Porque para o público comprador é um fator, é algo relevante. É algo extremamente relevante. Ele está comprando algo sustentável que é melhor para a família dele, que é melhor para o bolso dele. Exatamente. Cada empreendimento, Antônio, cada empreendimento tem um perfil ambiental. Nós chamamos um perfil ambiental que nada mais é que o desempenho ambiental dessa edificação, certo? Então nós temos casos de diferentes modalidades de desempenho. Então teve alguns casos que já se chegou em economias no valor de condomínio a cerca de 30% do valor de condomínio. Por conta das economias. Por conta das economias, água, energia, manutenção, conservação da edificação do condomínio. Então, quer dizer, esse também foi um outro empreendimento que, por conta desse estudo feito, teve esse diferencial e isso teve também uma aceitação maior e um volume de vendas, aumento no volume de vendas, né? Agilidade na venda. E teve também casos, aí sim já partindo para um padrão um pouquinho mais elevado, que era o quê? Eram diretores, eram empresários, empreendedores, que estavam ligados à questão da sustentabilidade e assim, ele como pessoa falou assim, olha, eu tenho um nome de mercado, enfim, tenho a minha empresa, né? Então eu preciso, na verdade, morar em um lugar que seja sustentável. Então eu quero que a minha família entenda isso, eu quero que os meus parceiros entendam isso, então foi um fator de escolha. Eu quero morar num lugar que é certificado. E aí entra num segundo aspecto também, que é o orgulho. Então, assim, morar numa casa certificada, numa casa sustentável, você tem um orgulho de si. Num condomínio, exato. De falar assim, ó, eu estou contribuindo, e ter consciência que eu estou contribuindo para um planeta melhor, né? E deixando aqui os recursos naturais para a próxima geração. E quanto vale isso? Exatamente. Você acha que isso é impagável. O empreendedor poderia cobrar um pouco mais por isso? Com certeza. Eu acho que sim. Não tem Com certeza. No alto padrão, eu diria, certamente. E aí abre-se outras oportunidades de negócio para os empreendedores, que interessante é perceber, isso eu tenho visto também na consultoria, é que essa coisa da sustentabilidade agregada ao empreendimento certificado, ela não se restringe àquele empreendimento. Essa imagem, esse conceito, ele se reflete também, não só no empreendimento, se reflete na empresa como um todo. Porque as boas práticas, uma vez implementadas na gestão do projeto, na gestão da obra, elas acabam sendo reproduzidas para quaisquer obras, para quaisquer empreendimentos que aquele empreendedor venha fazer. Então, são boas práticas assimiladas de maneira definitiva. Tá entendendo? Ele não volta para trás para fazer como fazia antes. Então, é um passo para frente, não tem volta. O caminho da sustentabilidade é um caminho sem volta. Então, são medidas que beneficiam a empresa como um todo. Além disso, tem as questões também de compromissos, né, como o Bruno comentou, de contratos, de gestão de equipes, de formação, treinamento de pessoal. Isso tudo acaba também beneficiando a empresa do ponto de vista na sua relação com seus funcionários, na sua relação com seus clientes. Então, tem uma imagem institucional envolvida também. Então, assim, a gente começa falando com o incorporador sobre um empreendimento, mas acaba indo, a coisa acaba sendo ampliada para a incorporação da sustentabilidade de maneira mais, como eu diria, capilar, digamos assim, na gestão da empresa como um todo. Então, há benefícios diretos e indiretos para o empreendimento e para a empresa e para os envolvidos que são de fato relevantes e que agregam valor não só ao empreendimento como ao negócio como um todo. É isso que eu vivo dizendo nas aulas, nas consultorias, e eu acho legal o Bruno estar aqui para
para confirmar essas coisas, tá? Bom, só pegando o gancho do que você acabou de falar agora, o quanto que custa, o quanto que vale, Antônio Macedo, o seguinte: associar a empresa, o nome da empresa, à questão da estabilidade. Ser reconhecido pelo mercado como uma empresa sustentável. Pois é. Isso não tem valor que pague. Pois é. Isso não tem valor, não é o valor da consultoria, não é o valor da Fundação Vasolini. Nem do empreendimento. Nem do empreendimento, exato. Você como empreendedor, não há valor que pague, né? E só pegando, também seguindo nessa linha, é a questão do empreendedor Aqua, que é justamente a mudança de filosofia, a mudança de padrão. A partir do momento que toda a sua linha de produção ela é certificada, então o sistema de gestão que antes, né, quando você faz a certificação individual, o SGE, então você tem os dois padrões, o SGE e o QAE. Então o SGE ele passa a ser implantado na empresa como um todo. Então ele passa a rodar de maneira corporativa na empresa. Então quando a Fundação Vasolini vai fazer a auditoria, ele não vai fazer a auditoria só naquele empreendimento. Ele vai fazer uma auditoria e uma vez só, uma auditoria anual. Uma auditoria anual. E aí, a partir do quarto empreendimento com a certificação, a gente começa a amostrar os empreendimentos. Então, conforme o volume que esse empreendedor tenha, a gente usa regras internacionais de amostragem, de acordo com as ISOs, e nós vamos amostrar conforme as três fases: a etapa de pré-projeto, a etapa de projeto e a etapa de execução. Então os empreendimentos deixam de ser auditados individualmente, cada um, e passam a ser auditados por amostragem. Por amostragem. Numa proporção que, à medida que fica em maior quantidade de empreendimentos, essa proporção passa a ser menor. Ser menor, exato. Então os custos também passam proporcionalmente a ser exatamente. Menores. Comparado com um valor individual, uma certificação do empreendedor Aqua, ele pode ter uma redução de 30% a 40% do valor de uma individual. Então, e sem contar que a partir do momento que você entra com o empreendedor Aqua, você pode usar os dois logos. Então você tem o logo do empreendimento certificado e você tem o logo do empreendedor certificado. São duas certificações. E o melhor disso é que não existe valor para ser empreendedor Aqua. A Fundação Vasolini não cobra por ser empreendedor Aqua. E pelo contrário, a gente até dá um incentivo, dá os descontos, exatamente. Muito legal, muito legal. Muito bom saber disso, Bruno. Vamos fazer as pessoas saberem. Tudo isso que a gente está comentando aqui, pessoal, envolve informação, conhecimento, que eu acho que é legal que as pessoas saibam. Para isso aqui nós temos, inclusive, cursos específicos para a capacitação dos profissionais na área, inclusive na qualificação para a aplicação do Aqua HQE. Habitacional, a princípio, versão 2016, que é a última. Em breve também teremos outros para a aplicação do Aqua HQE comercial e também para bairros e loteamentos. Fiquem atentos aqui no EcoBuilding Fórum, vocês terão sempre mais informações a esse respeito. Por hora já temos disponível, já está sendo ofertado, está rolando, o curso muito bem avaliado. O arquiteto Paulo Pinheiro, que trabalha na EcoBuilding, já trabalhou comigo antes na Cushman no Wakefield, foi aluno do MBA em Construções Sustentáveis também. É um profissional que eu considero bastante, está no nosso time e está bastante qualificado, tem muitas experiências numa grande incorporadora, não é? No setor, com várias dezenas de casos no seu currículo de certificação de empreendimentos Aqua, e o curso está disponível aqui pelo site, no EcoBuilding Fórum. Você pode se inscrever, o curso é online, você assiste às aulas a hora que quiser, quantas vezes quiser, tem amplo material de leitura complementar, tem consultas que você pode fazer através do site mesmo, dos e-mails também, para atendimento a qualquer momento. Então é um curso que eu recomendo fortemente para que você se sinta mais seguro. Você, arquiteto, arquiteta, engenheiro, engenheira, administrador, gestor, construtor, para que vocês se sintam mais seguros, conhecendo melhor como funciona o processo, a aplicar nos seus próximos projetos de empreendimentos, nas suas obras, porque eu não tenho dúvida, vale muito a pena, o negócio é muito bom, é preciso que vocês saibam como funciona para se sentirem seguros, para indicar, não é, Bruno? Exatamente. Então, novamente, Antônio Macedo, só retomando aqui ao começo da nossa conversa, tem essa demanda de mercado, falta profissionais qualificados,
realmente os profissionais têm que ficar atentos. E a questão da sustentabilidade não é uma questão de moda, é uma questão de necessidade. É o caminho, né? Vendo tudo que o planeta está passando, as questões dos furacões, todos os problemas climáticos estão acontecendo, então está na hora da sociedade realmente acordar, criar esse movimento, passar a exigir os empreendimentos certificados sustentáveis, né? E em prol disso, inclusive, eu queria até agradecer pelo convite de estar aqui batendo papo contigo. Então eu gostaria de parabenizar Antônio Macedo, você aqui, o capitão da EcoBuilding, tá? Pelos trabalhos de excelência que você tem feito para o mercado, pelas ofertas que você tem feito, por estar disponibilizando esse material para o mercado, por estar qualificando esses profissionais. Então, novamente, eu entendo os parabéns. E vamos trabalhar, que tem muita coisa pela frente. Isso aí. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Bom trabalho a você também. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.